pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a resposta em frequência de sistemas. Tá? Primeiro, para que a gente precisa da resposta em frequência de um sistema? A gente está tratando da parte de controle de um sistema. Então, para que eu possa fazer com que o sistema se comporte da maneira que eu quero, eu preciso de um modelo. Né? Até então a gente viu modelos no domínio do tempo, onde a gente utilizava lá uma equação diferencial, por exemplo, para obter o modelo matemático que representa esse sistema real. Hoje a gente vai tratar uma outra abordagem, ou seja, a gente vai trabalhar a resposta em frequência desses sistemas para representar o comportamento dele. Bom, então o que seria a resposta em frequência desse sistema? Vamos imaginar um sistema real, onde eu, para obter esse modelo, eu coloco uma entrada senoidal, e daí meço o comportamento na saída desse sistema. Então imagina, sei lá, um controle de posição de um carrinho. Né? Então nesse caso eu coloco uma senoide na entrada, que poderia ser a tensão no motor, e ia ver como que está o comportamento desse carrinho. Então vamos imaginar uma senoide, ele ia fazer esse comportamento de ir e voltar do carrinho, certo? E eu ia estar medindo a posição desse carrinho. Então se a gente pensar assim, ó, eu vou colocar uma senoide de entrada, né? Então vou marcar aqui uns pontos. Então imaginem lá uma senoide, certo? E aí essa daqui representando a tensão no motor do meu carrinho. O que eu esperaria que acontecesse no comportamento do meu carrinho? Bom, poderiam acontecer duas coisas na saída, na posição. Ele, por exemplo, ia ter uma resposta assim, ó, parecida, com a mesma frequência, a gente pode ver, mas com uma amplitude menor. Ou seja, eu coloco lá uma amplitude aqui de 0 a 10 volts e ele está mexendo, mas na verdade aqui de mais 10 volts a menos 10 volts, e ele está andando a partir de um ponto de equilíbrio mais ou menos 2 centímetros, por exemplo. Ou seja, eu estou vendo uma atenuação ali do meu comportamento da minha senoide. Poderia acontecer também, além de uma atenuação, poderia acontecer uma defasagem. Ou seja, vou marcar aqui. Ó, então ele poderia também ter uma diminuição da amplitude do meu carrinho e também uma defasagem. Ou seja, depois de um tempo ele começa a se mexer, né? Ele está defasado a distância entre um e outro. Então, basicamente, pessoal, eu faria isso para uma determinada frequência. Então imagine que eu ia fazer um gráfico lá de resposta em frequência, certo? Ia ter um gráfico aqui, onde eu ia dizer, dada uma frequência X aqui, eu ia marcar lá qual é a amplitude que está tendo no meu sistema, certo? Deu uma amplitude aqui e na mesma frequência X eu marco qual é o valor de defasagem. Assim eu posso ir lá e testar para uma nova frequência. Aumento a frequência aqui, vamos supor em 10 vezes. Então vou colocar aqui 10x. E eu vou lá e anoto qual foi a mudança de amplitude e a mudança de defasagem. Vamos supor que a mudança de amplitude foi aqui e a mudança de defasagem aqui. E assim por diante. 100x. Aqui eu estou fazendo a amplitude. E aqui a defasagem. Certo? Assim passo para 100x e assim por diante. Faço isso até uma determinada frequência minha de interesse e vou ter um comportamento aqui. Vamos supor assim. Certo? Então esse é o comportamento do meu sistema a uma resposta à frequência. Ou seja, eu estou entrando com senoides no meu sistema, está saindo senoides e elas estão mudando. Mudando como? Elas estão mantendo a frequência e estão mudando a amplitude e a defasagem. Esse seria um gráfico de resposta à frequência do meu sistema. Então, nesse caso, eu estou propondo um modelo em que eu levanto
esse gráfico a partir de experimentos, onde eu vou colocando senoides e vou obtendo esse modelo representado no gráfico. Bom, mas para que eu vou usar esse modelo aqui? A gente vai usar ele para análise, tanto para eu entender como é que esse sistema vai se comportar dinamicamente, como também para que a gente possa projetar os sistemas de controle a partir desse gráfico. Bom, eu posso obter essa resposta em frequência, que é uma ferramenta do engenheiro de controle, também a partir da transformada de Laplace do meu sistema, ou mais especificamente a partir da função de transferência do meu sistema. E daí, se eu partir da função de transferência, eu vou conseguir também analiticamente obter um modelo que represente essa função aqui do gráfico. Então eu tenho dois caminhos para obter a resposta em frequência. Ou experimentalmente, alimentando meu sistema com senoides e variando a frequência, anotando a amplitude e a defasagem, ou a partir da função de transferência, que é a transformada de Laplace da entrada pela transformada de Laplace da saída. E aí a gente vai ver agora como obter isso a partir da transformada de Laplace. Bom, então resumindo, o que eu falei para vocês? Se a gente colocar uma entrada de uma senoide, vamos representar aqui uma E na ST, num sistema linear, contínuo e invariante no tempo, o que eu vou sair nele? Vou sair também com uma senoide. Aqui eu estou representando genericamente um E na ST, onde S a gente está acostumado a representar como um sigma mais um J ômega. E aqui eu estou representando então ou exponenciais, né? Sinais exponenciais crescentes ou decrescentes, ou senoides, ou a junção dos dois, que são senoides decaindo ou crescendo com envelopes exponenciais. Se eu quiser representar senoides, então a gente costuma representar como um par complexo conjugado com a parte real igual a zero, certo? Então, se eu coloco aqui uma exponencial num sistema linear contínuo invariante no tempo, vai sair uma exponencial modificado por alguma coisa aqui, né? Que a gente vai ver o que é. Então, se eu colocar uma senoide, ela é uma autofunção de um sistema linear contínuo invariante no tempo, porque ele vai sair a mesma função a partir de uma modificação aqui. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Se a gente pegar a definição, então vamos colocar um sistema aqui, E na ST, tá? Deixa eu colocar um pouco maior aqui para vocês enxergarem, a gente guardar isso. Vamos supor o S só com J ômega. Se eu coloco esse sinal E na ST e vamos definir ele para um T maior ou igual que zero, para que a gente garanta que é um sistema causal. Se eu coloco esse sinal aqui num sistema LCIT, para eu descobrir o que vai ter na saída, como a gente já viu antes em sistemas lineares, a gente tem que fazer a convolução desse sinal com a resposta ao impulso do sistema, certo? Então, se eu colocar E na ST aqui, isso aqui vai ser a convolução de H de T com, que é a resposta ao impulso daquele sistema, com E na ST, certo? Então, pela definição de convolução, eu vou ter aqui como a integral de menos infinito a mais infinito de H de tal E na menos S, E na S T menos tal de tal. Beleza? Então, aplicando a definição, como o meu sinal é causal, ele só tem valores para t maior ou igual que zero, eu vou mudar os limites da integral de zero a mais infinito. Vou passar para fora aqui o que não depende mais de tal, ó, E na ST. E vai sobrar aqui então H de tal.
E na menos S tal de tal. Beleza? Bom, então se a gente olhar aqui, ó, eu coloco um sinal E na ST, vai sair um sinal E na ST, mais multiplicado por esse valor aqui. Se a gente olhar aqui, essa aqui é a própria definição da transformada de Laplace. Ok? Bom, então assim, pessoal, se eu quiser representar um cosseno, por exemplo, agora na entrada, vejam que esse aqui é a transformada de Laplace, eu vou colocar ela na forma mais compacta aqui, então E na ST vai sair um E na ST multiplicado por uma função H de S, ou seja, a transformada de Laplace de H. Tá? Então aqui é a transformada de Laplace, o sinal que entrou, o sinal que saiu, modificado por isso daqui, certo? Onde S a gente definiu aqui como J-ômega. Então, é a mesma coisa que eu trocar esse valor aqui de S por J-ômega. Vamos ver então agora, pegar um caso mais restrito, onde eu quero apenas o cosseno, que a entrada seja um cosseno, que é um caso específico aqui dessa exponencial. Se vocês lembrarem da identidade de Euler, a gente vai ter aqui E na J ômega t é igual a cosseno de ômega t mais J seno de ômega t, certo? Bom, então se eu quiser representar apenas um cosseno aqui, ó, eu posso dizer que o cosseno de ômega t é a parte real, né? Tem a parte real e a parte imaginária. Então ela vai ser a parte real de E na J ômega t. Ok? Então aplicando de volta aqui no meu sistema, eu posso dizer que a parte real de E na ST vai implicar na parte real disso daqui. Então, parte real de E na ST vai ser um cosseno, então se eu coloco um cosseno, vou trocar o S aqui, cosseno de J ômega, ele vai ser então a parte real disso daqui. A parte real desse sistema de E na STH de J ômega, eu posso representar, isso aqui vai ser um número complexo, né pessoal? Quando eu trocar o S por J ômega, isso aqui vai ser um número complexo. Então sendo um número complexo, eu posso representar ele na forma polar. Ou seja, vai ser o módulo de H de J ômega. E aí eu posso representar o ângulo aqui, né? E na... aí eu vou colocar aqui J e o ângulo, né? O ângulo de H de J ômega. Certo? Beleza. E aqui E na J ômega. Deixa eu só colocar aqui e representar a parte real. Ok? Bom, se eu pegar a parte real disso daqui, se vocês olharem, eu posso somar aqui esses coeficientes, eu vou ter ômega, H de J ômega, e pegando a parte real disso daqui vai virar o cosseno. Então, cosseno de J ômega. Então, o que vai sair daqui, ó? Vai ser o módulo de H de J ômega, que multiplica o cosseno de J ômega mais a fase de H de J ômega. Bom, o que a gente pode tirar daqui então, pessoal? Se eu coloco um cosseno com uma determinada frequência ômega,
O que vai sair do meu sinal? Que é esse aqui, ó. Vai sair um cosseno, vejam, com a mesma frequência, ômega. Desculpa, aqui não tem esse J, né? Cosseno de ômega aqui, ó. Cosseno de ômega. Só a parte real. Então, se eu coloco um cosseno de ômega, sinal ômega t, vai sair um sinal com cosseno de ômega t, ou seja, a mesma frequência, e vai ter uma variação de amplitude que é dada pelo módulo de H de J ômega, certo? E vai ter uma defasagem que é o ângulo de H de J ômega. Então, basicamente, como é que a gente faz para saber como que aquele cosseno vai mudar? Eu posso pegar a minha função de transferência do meu sistema, ou seja, a resposta ao impulso do meu sistema, que é representado pela transformada de Laplace, né? Ou a função de transferência do meu sistema, e trocar o S por J ômega e tirar o módulo. Daí eu vou ver como que ele está defasando no meu sistema para cada frequência. E se eu pegar o ângulo desse mesmo sistema trocado para cada frequência aqui, eu posso ir encontrando os valores de defasagem. Então vamos dar uma olhada como é que mais ou menos isso funciona. Então vamos imaginar aqui uma função de transferência bem simples. Vamos imaginar aqui uma g de S igual a 1 sobre S mais 1. Beleza. Se eu quiser achar a resposta em frequência, então eu vou trocar o S por J ômega, eu vou ter uma G de J ômega, vai ser igual a 1 sobre J ômega mais 1. Ok? Agora, pessoal, para fazer aquele gráfico igual que eu mostrei para vocês no começo da aula, vamos supor que eu tenho um gráfico aqui da resposta em frequência. A gente geralmente faz dois gráficos, um em cima do outro. Um aqui para o módulo, né? Então, o módulo de G de J ômega. Eu vou entender como é que ele está mudando a amplitude no meu sistema. E outro para fase. Vai dar o ângulo de G de J ômega. Então daí eu faria a mesma coisa que a gente fez experimentalmente, só que aqui analiticamente. Ia marcar aqui um valor de frequência, vamos supor 0,1, 1 e 10. Mesma coisa para cá. 0,1, 1 e 10. Bom, então se eu substituir aqui para a frequência 0,1, ó, eu vou colocar aqui no lugar do ômega, eu vou ter então 1, né? Que é o módulo de 1, só tem a parte real. E aqui vai ser raiz de 0,1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Lembrando que para obter a magnitude, né, o módulo de um número real, vai ser a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então se eu pegar aqui, vai ser 0,1 ao quadrado, vai ser 0,01, mais 1 ao quadrado, que é 1. Então vai ser a raiz de 1,01. Vai dar aproximadamente 1, né? 1 dividido por 1 vai dar aproximadamente 1. Então, vamos supor aqui 1, ó. Vou marcar esse ponto. Beleza? Agora vamos ver para a frequência igual a 1. Então eu vou substituir aqui por 1, ó. Certo? Então vai ser 1 dividido por raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1 sobre raiz de 2. Isso daqui é igual a raiz de 2 sobre 2, que é 0,707, aproximadamente. Então vou marcar aqui 0,707. E agora vamos colocar 10, então, por exemplo, 10 radianos por segundo. Então se eu coloco 10 aqui, então esse módulo vai ser 1 sobre a raiz de 10 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daí vai dar raiz de 101. 10,05 mais ou menos. Então, 1/10 aqui, 0,1. Então vejam que já caiu bastante aqui. Então,
Vejam que eu estou obtendo o mesmo gráfico que eu mostrei para vocês lá no começo, que teria sido obtido experimentalmente, agora eu estou obtendo a partir da função de transferência, substituindo os valores de ômega. Então significa, pessoal, que se eu botar uma frequência de 10 radianos por segundo nessa função de transferência aqui, ó, eu vou ter uma atenuação, a minha senoide, que por exemplo estava entrando uma senoide de unitária lá, valor 1, né, na entrada, e na minha saída ia estar saindo uma senoide com amplitude de 0,1. Então vejam um sistema bastante dissipativo, um passa baixa que a gente chama, né? Passa as baixas frequências e rejeita as altas frequências. A amplitude já estava bem pequenininha na saída. É como se eu pegasse aquele carrinho, fosse aumentando a frequência e ela está variando tão rápido que o carrinho quase não se mexe mais no local, certo? Isso representando o comportamento do sistema. Para fase é bem semelhante, a gente só tem que lembrar como é que calcula a fase de números complexos. Então se você pegar a fase, lembrando então um número complexo para você encontrar o ângulo da forma polar do número complexo, a gente vai fazer então o arco tangente, né? Deixa eu botar aqui, ó, para lembrar. Então vamos imaginar aqui é o cosseno, aqui é o seno. Então, para eu pegar esse ângulo aqui, ó, vamos imaginar um alfa, certo? Então, ó, tangente de alfa vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o cateto oposto aqui é o seno, ó, seno sobre cosseno, certo? Se eu estiver trabalhando aqui com números complexos, que aqui é a parte real, e aqui a parte imaginária. Então vai ser a tangente de alfa vai ser igual à parte imaginária sobre a parte real. Ok? Então se eu quiser saber o alfa, vai ser igual então ao arco tangente da parte imaginária pela parte real. Beleza. Então, se eu pegar 0,1 aqui, ó, lembrando aqui, pessoal, ó, quando eu tô com números complexos, eu pego aqui o módulo, a fase, desculpa, eu vou pegar a fase de cima menos a fase de baixo. Certo? Então, qual que é a fase aqui, ó? A parte imaginária é 0. Então, qual que é o arco cuja tangente é 0? É 0, né? Então, a fase aqui vai ser 0. Deixa eu botar aqui. 0 menos. Aí aqui, arco tangente da parte imaginária, 0,1. Dividido pela parte real, que é 1. Então vai ser 0 menos 0,1. Menos 0,1. Vou marcar aqui, né? Bom, se a gente vê aqui então aplicando para frequência igual a 1, daí eu vou pegar aqui, vai ser então 0, menos esse ângulo aqui então, vai ser igual ao arco tangente de 1 sobre 1, né? Então qual que é o ângulo, o arco cuja tangente dá 1 é 45 graus, né? 1 menos 45 menos 45 graus. Então vamos supor que tem aqui menos 45 graus. Beleza. Agora, aplicando para frequência de 10 radianos por segundo, então vai ser 0 menos, então, 10 sobre 1, arco cuja tangente aqui é 10, né? Então vejam que ele está subindo, né? Está subindo aqui, ó. Arco cuja tangente é 10, vai dar um valor um pouquinho mais para baixo aqui. Tem que fazer agora esse cálculo com a calculadora, não sei de cabeça.
Mas se vocês forem ver o comportamento aqui, ó, essa parte imaginária vai sempre subindo, ele vai até π sobre 2. Ó. No infinito ele vai terminar em menos 90. Menos 90 aqui. Ó. Então aqui vai estar um valor aqui assim, mais ou menos. Tá? Esse aqui é mais ou menos o comportamento esperado. Se a gente poderia fazer aqui para 100, para 1000, para 10.000, assim por diante, e a gente vai ver que ele ia se cada vez mais se indo para perto de menos 90, e esse daqui é cada vez diminuindo mais, certo? Então vejam, pessoal, assim como eu fiz para essa função de transferência aqui, eu poderia colocar qualquer função de transferência, substituir o S por J ômega, e eu poderia ir escolhendo valores de ômega e ia descobrir qual seria o comportamento do meu sistema. Ou seja, se eu colocasse uma senoide com uma dada frequência, como que ia ficar a senoide de saída, com qual amplitude e com qual defasagem, certo? Então essa é a resposta em frequência do meu sistema. A partir desses gráficos eu consigo analisar várias características que a gente vai discutir depois, que seria como que ele é resistente a ruídos, como é que ele defasa, como é que eu encontro os critérios de controle até estabilidade a partir de uma resposta em frequência como essa, certo? A gente vai ver também que dá para fazer esse gráfico, né, a partir do diagrama de Bode, ou seja, a gente consegue, a partir do comportamento da função de transferência, não precisar ficar trocando valores de ômega. A gente, olhando para a função de transferência e conhecendo os polos e os zeros do meu sistema, eu vou conseguir já traçar as partes importantes desse gráfico de forma bem rápida e fácil de fazer. Esse gráfico chamado diagrama de Bode, então tem uma técnica, né, uma ferramenta para a gente fazer isso, e daí a gente vai conseguir traçar ele bem fácil a partir de assíntotas, tá? E ter uma boa aproximação desse gráfico para que a gente possa entender o comportamento do sistema. Ok? Então, até a próxima aula de Bode.